Sejam bem-vindos, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o nosso curso para PRF, né? O curso da PRF que está trazendo uma novidade, né? Que é a história da instituição. Acredito aí, a banca ela não é uma novidade, é o CESP, né? Mas esse conteúdo ele é uma novidade, né? Então assim, nunca teve esse conteúdo antes. E nós estamos agora aqui com a responsabilidade de fazer um intensivão, né? Nossa prova já vai começar, já está marcada. E nós vamos agora aqui trabalhar então a história da PRF. Eu sugiro a vocês que estudem bastante, né? Aproveitem esse intensivão. Uma vaga minha dará todo o apoio para vocês, nos conteúdos. Esse tema, a história da PRF, eu dividi ele em quatro. A parte principal, né, que é a história da PRF propriamente dita, ela dividi em quatro temas, em quatro partes, desculpa, né, que é para a gente decupar cada pedaço, né. Ela é uma história com muitos decretos, né, como não poderia deixar de ser, é a história de uma instituição, certo? E normalmente instituições antigas, né, elas começam lá com uma comissão, né, e aí a coisa vai evoluindo, muitos decretos vão aparecendo até ela se tornar a instituição como nós conhecemos hoje, né. E a história da PRF é uma história muito bonita, né, porque a missão da PRF é uma missão bonita, né, que é garantir a segurança, né, nas rodovias federais, tá? Então vem comigo. Força, isso aqui é um intensivo, é preciso de foco de vocês, não desanimem, a prova já está aí. E no final da nossa aula, das nossas aulas teóricas, né, que nós vamos, a partir de agora, inaugurar, nós vamos ter uma bateria de exercícios, tá? Mas aí eu deixo para falar sobre os exercícios na hora, né? Quando a gente começar, a gente vai falar sobre os exercícios, mesmo porque nunca teve, né? Isso é a primeira vez que vai ter, e nós preparamos aí um monte de exercícios, obviamente no estilo CESP, né? Eu não preciso lembrar a vocês, a banca CESP é aquela banca, né, que uma errada anula uma certa, né? Então existe aí para fazer a prova do CESP uma estratégia, né? Porque se você não tiver a certeza da questão, das três uma, você marca, chuta, né, e acerta. Você chuta e erra e perde uma que você acertou, ou você deixa em branco, né? Que aí também não anula uma certa que você tenha marcado, né? Então é uma prova complicada, uma prova que exige estratégia, é uma prova que exige atenção, né? Mas acredito que o nosso conteúdo não vai ser muito complicado, ele não é um conteúdo difícil, tá? Eu só preciso que vocês estudem, certo? E nas questões, como falei que eu ia falar sobre isso na hora, as nossas questões vão tentar abranger todo tipo de situação, tá? Mas vamos começar a nossa aula. Eu sou o professor Guilherme, tá? Primeira parte, História da Polícia Rodoviária Federal, professor Guilherme Sarmento, o meu e-mail, tá? Se quiser me seguir lá no Twitter também. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail, tá? Se eu não responder no mesmo dia, eu respondo no dia seguinte. Mas eu não deixo de responder. Podem me mandar um e-mail, guilassar, né? @gmail.com, tá ok? Então vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, a PRF, ela começa num período da história brasileira de muito clamor por modernidade, né? Clamor político, clamor social, em torno dessa palavra, modernidade, né? Ela é inaugurada, né? Ela é criada pelo presidente Washington Luiz, tá? Último presidente da Primeira República, tá? Então olha só como essa instituição é uma instituição antiga, né? Ela começa lá no final da Primeira República, no governo de Washington Luiz. Ela foi criada
em 24 de julho de 1928, ok? Com a incumbência, né, de fiscalizar, de levar segurança para as rodovias federais, que naquele momento eram poucas. Tá? Ela se limitava a Rio Petrópolis, Rio São Paulo, Rio Bahia e União Indústria. Tá? Então, naquele momento, você tem um regulamento, tá? Você tem um decreto, o decreto 18.323, que era responsável por regulamentar a parte de trânsito, né, nas rodovias federais, né, o trânsito de automóveis, tanto internacionais quanto nacionais, nas rodovias federais. É com esse intuito que é criado a PRF. Tá? Então é feito esse decreto pelo presidente Washington Luiz, decreto número 18.323, que ficou responsável pela circulação, né, pela fiscalização, por levar segurança a essas rodovias federais, que naquele momento, eram poucas, né? Como eu falei para vocês, a Rio São Paulo, a Rio Petrópolis, a Rio São Paulo, Rio Petrópolis, Rio Bahia, né, e União Indústria. Tá? E como isso se dá? Como esse processo se dá? Né? Primeiramente, através desse regulamento, né, que foi feito pelo decreto, né, presidencial do presidente Washington Luiz, no primeiro momento você tem uma comissão, tá? E a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nesse primeiro momento, ela vai ser denominada de Polícia de Estradas, ok? Então, no primeiro momento, não é conhecida como PRF, ela é conhecida como Polícia de Estradas, tá? O presidente Washington Luiz faz o decreto, né, regulamentando a circulação internacional de automóveis em território brasileiro, tá? A sinalização também, a segurança, tá? E a Polícia das Estradas de Rodagem, tá? Que é o primeiro nome pelo qual ficou conhecida a PRF, tá? Polícia de Estradas, ok? Aqui a gente tem um pedaço do decreto presidencial, ok? Tá dando para ver aí direitinho? Assim? Beleza? Tá? Ali, ó, você vê, ó. Inclusive, essa aqui é o original mesmo, ó, com a letra da época, tá vendo aqui? Ó, aprova com 2 P's, né? Aprova o regulamento para circulação internacional de automóveis no território brasileiro e para signalização, linguagem da época, pessoal, 1928, o final da Primeira República, beleza? Segurança do trânsito e Polícia das Estradas de Rodagem. Aí você vem lá toda a linguagem do decreto, né? O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, como era ainda chamado Brasil, nesse momento, né? Usando da autorização constante no decreto 5.372, de 9 de dezembro de 1927, decreto. Artigo 1º. Fica aprovado o regulamento que com este baixa, estabelecendo regras para a circulação internacional de automóveis, né, no território brasileiro, de conformidade com o decreto 5.252-A de 1927. Beleza? E para sinalização, segurança do trânsito e polícia das estradas de rodagem. Então, se na sua prova cair lá, como era conhecida a PRF lá no início, quando foi criada, você já sabe qual é a resposta, é Polícia de Estradas, ok? Tá? E aí você segue o decreto, artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário, e então é criada essa instituição, que ainda não é uma instituição ainda, né? Ela vai trilhar um longo caminho até chegar à belíssima instituição de hoje, né? Que é a belíssima instituição, inclusive instituição permanente do Estado. Mas não começou assim, né? Lá atrás ela começa ali, você vai ter uma comissão, né, das estradas federais, e você tem aí o decreto do presidente Washington Luiz. Sugestão para a sua prova estude bastante. Pode ser que não tenha, pode ser não, ela com certeza não terá o mesmo peso da parte da prova de direito, certo? Mas é aquilo, se você errar num conteúdo desse, que não é um conteúdo difícil, né, como você vai observar,
você já está aí perdendo, né, meu amigo? Você está aí caindo na fila. Então, aproveita, estuda bastante. Eu sugiro que vocês estudem, que vocês prestem atenção nos decretos, prestem atenção nos anos, porque a gente não sabe como o SESP vai se comportar com as questões desse conteúdo, né? Se vão dar questões mais teóricas ou no sentido de você saber qual é o decreto e qual é o ano, beleza? Seguindo em frente, tá? E aí nós vamos para construindo a instituição. E aí quando a gente fala da construção da instituição, a gente não pode esquecer de um nome importante para a PRF, tá? O nome dele é Antônio Félix Filho, vulgo Turquinho, como era chamado, né, carinhosamente, como é chamado carinhosamente, né, pela PRF. Esse cara foi considerado o primeiro patrulheiro rodoviário, tá? Ele é que foi chamado, ok, pelo engenheiro Iedo Fiuza, tá, para organizar um sistema de segurança nas estradas federais, ok? Como eu falei para vocês, ó, existia lá a Comissão de Estradas de Rodagem, certo? Que era responsável por essa parte, né, das rodovias, né, a Comissão de Estradas de Rodagem. E Iedo Fiuza, que é o engenheiro-chefe da comissão, ele chama o Antônio Félix Filho, o Turquinho, para ajudá-lo a organizar um sistema de segurança das rodovias federais. Como eu falei anteriormente, né, nesse momento não entra Rio-Bahia, tá? Nesse momento é para fiscalizar e levar segurança para as estradas Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo e União-Indústria, ok? E o que o cara fez a partir de 1935, isso começa a partir de 1935. Por que chamaram o Antônio Félix? Tá? É porque desde 1927, antes até do decreto do presidente Washington Luiz, o Turquinho já vinha brigando, né, já vinha defendendo, né, a criação de uma polícia de estradas, ok? Ele já defendia, lá em 1927, a criação de uma polícia de estradas. Então, era o nome que, naquele momento, mais apto para coordenar a criação, para pôr na prática, né, o que o engenheiro Iedo Fiuza, o engenheiro-chefe da Comissão de Estradas de Rodagem, pretendia, né, que era organizar um sistema de segurança para as rodovias federais e, nesse momento, a Rio-São Paulo, a Rio-Petrópolis e a União-Indústria. O que o Turquinho fez, o Antônio Félix fez, com apenas 2 motocicletas Harley-Davidson, tá? Ele passou a percorrer essas estradas, certo? Com a ajuda de 450 vigias da Comissão de Estradas e Rodagens, ok? O chamado SER, Comissão de Estradas e Rodagens, ok? Considerado pela instituição o primeiro patrulheiro rodoviário federal, né, ele defendia a criação da Polícia de Estradas desde 1927, ok? E ali em 1935, quando ele começa a pôr o projeto em prática, é nomeado pelo Iedo Fiuza o Carlos Rocha Miranda, tá? Carlos Rocha Miranda, que vai ser o diretor aí da Comissão das Estradas de Rodagem, ele é chamado pelo Iedo Fiuza, e o Carlos Rocha Miranda, auxiliado pelo Antônio Félix, ok? Vai começar a pôr em prática um sistema de organização, né? Uma organização da segurança da estrutura da Polícia de Estradas, né? Ele vai começar, o Carlos Rocha Miranda, junto com o Turquinho, eles vão começar a pensar a estrutura dessa Polícia de Estradas, ok? Então, lá no primeiro momento, você tem, em 1927, Antônio Félix defendendo a criação de uma polícia de estradas. Depois você tem, em 1928, o último presidente da Primeira República, através de um decreto, né, que regulamentava, né, a questão da circulação internacional nas rodovias federais. Nasce daí a Polícia das Estradas. E Iedo Fiuza, o chefe da Comissão das Estradas de Rodagem, chama o Turquinho, o Antônio Félix, para fiscalizar essas estradas. Depois ele nomeia o Carlos Rocha Miranda, que junto com o Antônio Félix vão estruturar a Polícia das Estradas, ok? E aí, né,
organizando essa estrutura, criando o primeiro quadro do que ficou chamado de inspetores de tráfego. Esse era o nome inicial, tá? Você tem lá o nome inicial da organização, que é a Polícia de Estradas, e esses caras que tinham a responsabilidade de patrulhar as rodovias, de fiscalizar, de levar segurança, de prestar atenção na sinalização, tudo que envolvia a segurança das estradas federais, são chamados, num primeiro momento, de inspetores de tráfego. Tá? E o nosso querido Turquinho vai ser o primeiro inspetor de tráfego. Beleza? Em 23 de julho de 1935, você tem então, em 23 de julho de 1935, você tem então o primeiro quadro de inspetores de tráfego, ok? São eles. Tá aqui, vamos lá. Antônio Hilbert Sobrinho, Arizui Cândido Neves, Ranulfo Pereira de Carvalho, Manuel Fonseca Soares, Nicomedes Rosa e Silva, Valdemar Barreto, Adelson José dos Santos, Manuel Gomes Guimarães, Pedro Luiz Plum, Mário Soares, Luciano Alves e Nelson Azevedo Barbosa. Com a plaqueta de número 1, o Turquinho chefiou uma equipe de 13 pessoas e também ficou responsável pelo primeiro posto de fiscalização da PRF, lá em Petrópolis, numa localidade conhecida como Castanhinha. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte da nossa aula. Então vamos fazer aqui uma revisão rápida. É interessante o quê? Nesse momento, é interessante você dar uma lida no decreto, certo? Dá uma lida nesse decreto e foca, né? Preste atenção nessas palavras-chave, ok? Regulamentação da circulação internacional nas rodovias federais, fiscalização, segurança, sinalização, tá? Essa figura do Antônio Félix, que é muito importante, tá ok? Lá aqui, ó, vamos lá, voltando aqui, ó, tá? Opa, desculpa, perdão. A figura do Antônio Félix, sumiu nosso amigo, tá? Antônio Félix Filho, aqui, ó, desculpa, pessoal. Preste atenção na importância desse cara. Esse cara era um cara que já defendia a criação de uma polícia de estradas. Preste atenção no contexto histórico, tá, desse momento, atentando aí pelo fato de que é o final da Primeira República. O Washington Luiz é o presidente ainda é a Primeira República, o último presidente, né? Depois você vai ter aí a Revolução de Vargas, né? Que depois veio se tornar um Estado novo com o presidente Getúlio Vargas. Mas nesse primeiro momento, a palavra de ordem, meus amigos, é modernização. Essa é a questão, nesse início aí da PRF, tá? Com o intuito de modernizar, com o intuito de regulamentar as rodovias federais, é feito o decreto, vamos lá, voltando de novo, é feito o decreto número 18.323. Então você já pode guardar esse nome aí, tá? Já guarda esse decreto aí, o decreto 18.323, responsável pela regulamentação da circulação internacional de automóveis em território brasileiro, da sinalização da segurança, que também é importante para a segurança, obviamente, né? Segurança do trânsito, e da Polícia das Estradas de Rodagem, que é quando aparece pela primeira vez o nome do que depois vai se tornar a PRF, a Polícia de Estradas, sendo o Antônio Félix o primeiro patrulheiro, tá? Ele passa a percorrer as rodovias federais com 2 motocicletas Harley Davidson e auxiliado aí por, vamos voltar aqui, por 450 vigias da CER, que era a Comissão de Estragens, da Comissão das Estradas de Rodagem, tá? Chefiada pelo engenheiro, o engenheiro Iedo Fiuza, ok? Que, querendo organizar um sistema de segurança, chama o Antônio Félix, beleza? Depois também é importante vocês guardarem o nome de Carlos Rocha Miranda, que vai ser chamado pelo Iedo Fiuza para coordenar isso tudo, certo? E o Antônio Félix Filho, o Turquinho, vai auxiliar Carlos Rocha Miranda para
estruturar a polícia de estradas. Beleza, pessoal? Complexa essa primeira parte? Não, né? 1928, decreto, criação do que viria a ser depois, mais tarde, a PRF, certo? Pela comissão coordenada pela Comissão de Estradas de Rodagem. A Polícia de Estradas nasce aí, né? Nasce então essa belíssima instituição, conhecida hoje como DPRF, né? Que também continua tendo a mesma missão, né? Só que com certeza hoje tendo que cobrir, né, uma enorme extensão de rodovias, né? O que não era o caso ali nesse primeiro momento, tá? No primeiro momento, então, você tem a questão da modernização, certo? Essa palavra é uma palavra que está na boca do país nesse momento, né? Está na boca das questões políticas, está na boca das questões sociais, beleza? E o nosso querido Washington Luiz, com o intuito de trazer modernidade e trazer segurança para as rodovias federais, institui através de decreto a Polícia de Estradas, ok? Vamos lá aqui dar mais uma olhadinha no decreto, tá? Artigo 1º, fica aprovado o regulamento que com este baixa, estabelecendo regras para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro de conformidade com o decreto número 5.252-A de 9 de setembro de 1927, ó, veja só, ok? E para sinalização, segurança no trânsito e polícia das estradas de rodagem, de acordo com as últimas convenções internacionais, ok? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte do nosso intensivão, você já sabe que com o intuito de trazer modernização, segurança para as estradas federais, Washington Luiz, último presidente da Primeira República, através de decreto, cria a Polícia de Estradas, ok? Tudo bem nesse primeiro momento, meus amigos? Vamos começar facinho assim, né? Alguma dúvida? Pode me mandar um e-mail, tá? Que eu respondo no dia seguinte. Forte abraço para todos vocês e até o próximo tema. Até a próxima segunda parte, que começa daqui a pouco. Não desanima, meus amigos. Vamos juntos, estuda essa parte, pega lá o conteúdo de História da Polícia Rodoviária Federal, certo? Disseca ela, estuda os decretos, nós vamos ver muitos decretos. A Polícia Rodoviária Federal, ela trilha um caminho belíssimo, belíssimo, né? Com missões incríveis, né? Que nós vamos ver nas outras partes da história da PRF, né? Até ela se tornar essa instituição essencial para a garantia da ordem e da segurança pública, que é lá a instituição que você quer fazer parte. Você, homem, você, mulher, querem fazer parte, tá? Estudem bastante, não percam um ponto nesse conteúdo, meus amigos, ok? É um conteúdo fácil, como vocês vão ver. Olha só essa primeira parte. Essa primeira parte vocês têm que focar no quê? Tem que centrar o quê? Tem que lembrar o quê? Tem que lembrar que a PRF, né, começa em 1928, com o nome de Polícia de Estradas, tá? Tem que lembrar que é através de um decreto do presidente Washington Luiz, sabendo que o nome Antônio Félix Filho, o Turquinho, foi o grande nome para concretizar essa modernização, para pôr no papel, para tirar do papel essa organização, e junto com o Carlos, eu esqueci o nome dele toda hora, com Carlos Rocha Miranda, certo? Eles vão estruturar, né, a Polícia de Estradas, tá? Formando o primeiro quadro em 23 de julho de 1935. Ok, pessoal? E também o primeiro posto de fiscalização da PRF na estrada Rio-Petrópolis, na localidade de Castanhinha. Ok? Nasce aí a PRF e na segunda parte nós vamos começar a estudar a evolução até ela se tornar o que ela se tornou hoje. Ok? Então, pessoal, bem simples, não cometam erros nesse conteúdo, tá? É um conteúdo fácil, um conteúdo simples, mas requer que vocês leiam, e leiam os decretos, memorizem essas informações. 1928, presidente Washington Luiz,
final da Primeira República, né? O decreto 18.323 que vai regular a circulação de automóveis, a importância de Antônio Félix Filho, ok? O Turquinho, para tirar do papel, para botar em prática, tá? A organização da estrutura da Polícia de Estradas, né? Junto com o Carlos Rocha Miranda, auxiliando o Carlos Rocha Miranda, né? Nesse primeiro momento, tá? E inaugurando aí a primeira equipe, tá? Dos inspetores de tráfego. Memoriza esse nome também, porque é como o policial rodoviário federal é chamado lá no seu início, né? Inspetor de tráfego, ok? E por último, para finalizar, uma fotinha bacana, tá? Olha aí, maravilha, certo? Polícia Rodoviária Federal. Essa imagem já está dando um gostinho para você, meus amigos, hein? Já dá aí uma comichãozinha no estômago? Tem que dar, se não der, alguma coisa está errada. Olha que foto bonita aí. Maravilha? Bom dia para todos, boa tarde, boa noite e vamos seguindo em frente, tá? Nesse conteúdo que não é um conteúdo complicado, como eu falei, basta que você preste atenção, dê uma lida, assista às nossas aulas, tá? E para não errar num conteúdo fácil desse, tá beleza? Até mais, até a próxima parte.